Ainda que com uma vitória magra diante do Olímpia na noite de ontem, o Flamengo deu um bom passo para se classificar às quartas de final da Libertadores. Diante de um time que preferiu se defender e contra-atacar, qualquer triunfo é de bom tamanho em uma competição internacional. A questão maior neste momento é sobre o desempenho do time na Libertadores. Nas 7 partidas disputadas até então, o Flamengo não conseguiu mostrar a sua plenitude. Muito se fala que o atual elenco escolhe jogos para desempenhar o seu melhor, mas a Libertadores está longe de ser um parâmetro para isso. Se na partida de ontem o Flamengo fez o seu melhor jogo na competição, é algo até preocupante. Tudo bem que os jogos anteriores não servem tanto como parâmetro, uma vez que o Mengão não conseguiu desempenhar o melhor dos seus jogos nas fases de grupos, onde chegou a correr risco, inclusive, de sequer se classificar à próxima fase, nem que seja de forma matemática. A questão é que daqui para frente, ainda que o futebol seja imprevisível, é muito difícil que o Flamengo seja eliminado lá no Paraguai, principalmente pelo fato do Olímpia ter que buscar o resultado. Com mais espaços abertos, é provável que o Flamengo até consiga aproveitar a situação, sair de lá com uma vitória e uma classificação às quartas de final. O problema é dali em diante. O Fluminense, ainda que não esteja no seu melhor momento na temporada, não deve ter tantas dificuldades jogando no Maracanã contra o Argentino Júnior. Caso o Flamengo avance, o confronto será contra eles. Sem dúvida, será um daqueles confrontos para ficar marcado na história. As duas equipes sequer se enfrentaram na competição em questão, na Libertadores. E agora valendo vaga nas semifinais, tem isso ainda. Sem contar o recente retrospecto entre as equipes, no qual o Flamengo chegou a perder a final do Campeonato Carioca de forma humilhante e venceu com sobras, atropelando o Fluminense pela Copa do Brasil. Ou seja, não vai ser um duelo nada fácil. E se mantiver o desempenho recente na Libertadores, diante do Fluminense, será muito difícil ver o Flamengo chegar à fase seguinte. E caso ainda passe, terá pela frente o River Plate, provavelmente, né? Que cresce a cada momento na competição. Será outro daqueles confrontos com clima de revanche, assim como o Fluminense, em função da Libertadores de 2019. Ou até mesmo o Atlético Paranaense, time que o Flamengo está acostumado a enfrentar nos últimos anos em torneios mata-mata e que o Flamengo tem levado a melhor nas últimas competições. O Flamengo precisa melhorar. O momento do time dentro das 4 linhas é bom, com apenas uma derrota nos últimos 22 jogos. Mas qualquer coisa é suficiente para descarrilhar essa situação do time. Seja pelo ambiente interno, com toda essa situação aí envolvendo o Pedro, ou de possíveis perdas, né, de grandes jogadores até meados de setembro, quando fecha a janela de futebol árabe, ou qualquer outra coisa que possa afetar o Flamengo. Até porque, meu amigo, isso aqui é Flamengo, e Flamengo sem crise não é Flamengo. Então temos que levar tudo isso em consideração, de que qualquer coisa interna pode prejudicar o Flamengo neste momento. Vamos lá, depois desse curto desabafo aqui, vamos a algumas informações relacionadas ao Flamengo. O atacante Gabigol, autor da assistência a Bruno Henrique, que deu a vitória do Flamengo sobre o Olímpia na noite de ontem, chegou ao seu jogo de número 48 com a camisa rubro-negra em jogos da Libertadores. Ele igualou o Maestro Júnior, que defendeu o Mengão entre os anos de 74 a 84 e depois da segunda passagem entre 89 e 93. Ao lado do ex-lateral, o Gabigol alcançou a marca de segundo maior jogador a vestir a camisa do Flamengo pela Libertadores da América. Quem lidera o atual ranking é justamente o jogador do atual elenco, o Everton Ribeiro, com 56 aparições desde que chegou à Gávea. Vale destacar que Gabigol já alcançou nesta temporada a marca de maior goleador brasileiro na competição. Atualmente o jogador está com 31 gols, 30 pelo Flamengo, empatando com o argentino Daniel Onega, ex-River Plate, no top 5 de goleadores da Libertadores da América. Estão à sua frente os uruguaios Pedro Rocha, com 36 gols, e Fernando Morena, com 37 gols marcados, além, claro, do líder isolado Alberto Spencer, equatoriano, que marcou 54 gols em 88 partidas. E se tudo caminhar nos conformes e Gabigol não deixar o Flamengo nos próximos anos, é bem provável que vejamos o nosso artilheiro rubro-negro chegar, pelo menos, na vice-liderança dos maiores goleadores da Libertadores. Tudo é uma questão de tempo. E vale lembrar também que o atacante já está entre os 8 maiores goleadores do Flamengo na história, com 152 gols marcados, a 2 de entrar no top 6 ainda nessa temporada. Para tanto, o jogador precisa marcar 3 gols para superar Jarbas e Leônidas
da Silva. Simplesmente esses craques que já vestiram a camisa do Mengão. E o caso Pedro, como é que tá? Durante a entrevista coletiva de ontem, o técnico Jorge Sampaoli destacou que o assunto está encerrado. Pelo menos por sua parte. Ele definiu o jogador como minha gente e afirmou que tem que protegê-lo. Após se expressar pelas redes sociais sobre o assunto, o treinador argentino falou pela primeira vez sobre o caso à imprensa. Ele destacou que a atitude de Pablo Hernandes foi lamentável e que a maioria das situações ele gosta de resolver da porta para dentro. Ele ainda destacou que busca proteger o atacante Pedro, ressaltou que ele só não foi a campo ontem, pois o clube acabou determinando uma suspensão ao atleta. Além disso, ressaltou que, se ele tiver condições, poderá estar no jogo de domingo contra o Cuiabá pelo Brasileirão, lembrando que Gabigol está suspenso. Quem também falou sobre o tema foi o Meia Gerson, na zona mista aos jornalistas. Ele acabou interrompendo uma parte da entrevista, destacando que tudo isso já está resolvido, que a direção já deu ponto final. E o Bruno Henrique também falou sobre o ocorrido nos últimos dias e classificou a situação como lamentável, afirmando que a semana foi triste e conturbada, mas que é hora de seguir em frente. Em meio a toda essa questão, o presidente Rodolfo Landim, que voltou dos Estados Unidos para analisar métodos de gestão de futebol para a implementação de uma SAF no Flamengo nos próximos anos, destacou que o Flamengo só irá negociar o jogador em caso do pagamento da multa rescisória. Antes da declaração do dirigente, surgiram notícias de que o Flamengo chegou até a abrir exceções quanto à multa do jogador, podendo aceitar propostas na casa de 20 milhões de euros, o que ele acabou negando. A declaração veio justamente um dia após o Flamengo recusar uma proposta de 25 milhões de euros feita pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E como informamos ontem, um dos interessados em contratar o Pedro é o Benfica de Portugal, além do Lyon, time de John Textor, também proprietário do Botafogo. Sobre essa questão do Sampaoli, é sempre bom destacar que ele gosta de resolver as coisas para dentro, mas até agora ele não conversou com o Pedro, né? Nenhum dos dois partiram para uma conversa para tentar colocar um ponto final. Isso acaba sendo um pouco preocupante, mas vamos ver como é que vai ser nos próximos dias, se vai ter essa conversa, se realmente vai estar tudo certo. E o Brasileirão? O Flamengo entra em campo neste domingo às 20 horas, horário de Brasília, contra o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão. Para esse confronto, uma das novidades pode ser o lateral esquerdo Felipe Luiz. O jogador treinou normalmente na reapresentação do elenco após a partida contra o Olímpia. Felipe Luiz foi cortado no jogo em função de um edema na posterior da coxa esquerda, mas ele já foi ao gramado para os trabalhos ao lado de um fisioterapeuta, coisa que aconteceu, por exemplo, com Ayrton Lucas. Por outro lado, o zagueiro Léo Pereira, com lesão idêntica ao do Felipe Luiz, continua em seu tratamento no departamento médico, assim como Pulgar, que só deve voltar aos gramados na segunda quinzena deste mês. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho para ver os nossos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, aquele abraço, tchau, tchau.